Saudações digitais, pessoal. Estamos de volta para o nosso podcast Tudo Pode. Hoje estamos com um tema muito interessante e temos aqui na nossa presença um especialista aqui, né, de direito empresarial e na companhia do Dr. Nathaniel, que vai nos ajudar a esclarecer algumas questões relativamente a um tema muito importante, né, que é a importância do advogado na era digital. Então, fique conosco até o final desse conteúdo e tira bastante lições, né, relativamente ao mesmo tema. E também convida amigos, parceiros de negócios a acompanharem esse conteúdo até o final. Por quê? Porque vai agregar muito valor à vossa vida pessoal, profissional e também acadêmica. Então, estamos aqui na presença do nosso convidado. Muito bom dia, senhor Gilton Pena. Muito bom dia, senhor Wilson Pina. Bom dia, senhor Nathaniel. Senhor Pina, muito bom dia. É sempre um prazer ter o senhor Nathaniel aqui. Já me acostumaste? Não, sempre. Depois, ao lado do nosso advogado, nosso jurista, que nós conhecemos muito bem, e eu estou feliz a estar ao lado dele, e acredito que nós hoje vamos aprender bastante relativamente sobre a importância do advogado no digital. Sim. E eu estou feliz. Certo. Olha, pessoal que nos acompanha, esse é o tema para hoje e o senhor Gilton Pena também aproveita a se apresentar, falar um pouquinho de si. Certo. Gilton Pena é o meu nome, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados de Angola e trabalho criando conteúdos jurídicos no mundo digital. Tenho conteúdos tanto no YouTube, no TikTok, entre outras redes sociais. Para além disso, de trabalhar como advogado também e trabalhar com criação de conteúdos digitais, também trabalho com assessoria jurídica. Fantástico. Pessoal que nos acompanha, vamos no nosso minuto, ou seja, vamos para o nosso 1 minuto com nossos parceiros. Bora. Sr. Nathaniel. Sim. Estamos aqui na presença, né, de grandes convidados, que é o Sr. Nathaniel e o Sr. Gilton. E hoje vamos falar novamente do nosso parceiro, que é a Clínica Sol da Vida. Okay. A Clínica Sol da Vida é uma clínica que está localizada no Camama, né? Como todo mundo sabe, ela tem várias áreas que é da área da saúde, e eu queria saber mais sobre alguns pontos específicos. O Sr. Nathaniel, como também faz parte dos nossos parceiros aqui, convidado, eu queria saber qual é o serviço mais procurado hoje em dia na instituição de saúde. Não vou falar propriamente da Clínica Sol da Vida, mas na área de saúde. Na verdade, falar sobre isto é um bocadinho relativo, né? E como nós estamos a falar mesmo da Clínica Sol da Vida, em primeiro lugar nós queremos aí agradecer. Sim. A Clínica Sol da Vida, não é? Certo. Ter escolhido o podcast Tudo Pode. Não é? Para falarmos um pouquinho sobre a Clínica Sol da Vida. Portanto, eu queria aqui apresentar um serviço que a Clínica Sol da Vida nesse momento tem para aqueles que são assegurados. Eles têm um serviço fantástico para todos os assegurados. Acreditamos que tem muitos assegurados em Angola e também tem muitos não assegurados. E a Clínica Sol da Vida está preocupada para aqueles que não estão assegurados. Okay. Tem muito problema a nível da saúde. Portanto, ele tem uma campanha para os assegurados, todos aqueles que são assegurados. Por exemplo, o Bic Seguro, Ensa Seguros, Nossa Seguro, Proteja Tranquilidade, Viva Seguro. Todos esses que estão aí, que a Clínica Sol da Vida, podem procurar na página da Clínica Sol da Vida, okay. Não é? Na página da Clínica Sol da Vida, poderão encontrar os seguros, ou seja, as asseguradoras que trabalham com a própria clínica. Okay. E quem for fazer uma consulta, que é assegurado, não é? E não tiver a possibilidade de valores monetários para uma consulta, poderá escolher um elemento, tanto da família ou a quem lhe achar, para fazer a consulta na Clínica Sol da Vida. Grátis. Se você fizer consulta na Clínica Sol da Vida e o teu filho está com problema, você pode marcar uma consulta, escolher alguém através da consulta que você fez, ou seja, faz uma consulta na Clínica Sol da Vida, ganhas uma consulta grátis para os
assegurados. Essa é uma campanha que eu acredito, a Clínica Saúde da Vida, muito obrigado por vocês fazerem um trabalho fantástico a nível de Angola, por ter ajudado os angolanos a terem saúde. Acredito com esse projeto que é único a nível de Angola, muitos poderão se beneficiar e vamos melhorar a condições de saúde em Angola. Certo, fantástico. E também temos o nosso parceiro N Celestino, ou seja, o Colégio N Celestino, né? Que está localizado, Sr. Nathaniel. Está localizado no Zango, podíamos falar daqui do outro, então está a terminar já o ano letivo. Sim. Estamos no segundo trimestre. Daqui a pouco estamos a começar a fazer as provas. Eu me represento, né, que está aí. Nós estamos representantes de todos eles. Sim. E, portanto, podem começar agora a fazer as vossas matrículas, fazer marcações, as vossas matrículas. O colégio, aliás, ela está aberta e é só vocês procurarem tanto na página e tem o site Colégio N Celestino, poderão encontrar. Certo, fantástico, pessoal. Então não esqueça, procura a página oficial Colégio N Celestino no Facebook, no Instagram. Sim. Eles estão aí dispostos a responder as vossas questões. E nós temos a outra também, que é a Moda Mil Gosto. Fantástico. Não é? Acreditamos. Muito obrigado, Moda Mil Gosto, por terem acreditado em nós. Vestirem, né? Graças a vocês que esse grande programa Tudo Pode tem ocorrido, né, na companhia aqui do grande homem. Senhor, pena. Sério. Ouvir. Não é pena de dar pena. Sim. Certo, fantástico. Muito obrigado. Então, sim. Além deste também, nós temos o outro parceiros. Sim, sim. E nós também respeitamos muito. Não é? Sim, o nome dele não é Pena, mas o nome dele é Pina. Oh, sim, senhora. Sim, não é? E a nossa página, muito obrigado também, senhor. A página do Senhor Pina. É Wilson Pina. Wilson Pina Marketing Digitais. Vocês podem procurar para lá. É uma pessoa que agrega muito valor a nível do digital e porque é uma capacidade muito forte a nível deste ramo. Ele, além de ser empresário a nível deste ramo, ele também é professor, também palestrante e tem agregado muito valor. Certo. A última palestra que eu participei, onde eu fiquei entusiasmado, participou mais de 200 ou 300 jovens. E eu disse, meu Deus, com um conteúdo fora de ser. E, portanto, muito obrigado também. Nada, senhor Nathaniel. E só para dizer, essa página que cuida também do podcast, Tudo Pode. Ele como especialista e eu posso vos apresentar, não vamos ir distante. Por acaso estamos a crescer muito rápido, senhor Nathaniel. E estamos aqui para posso aqui apresentar e o elemento está mesmo aqui à nossa frente, não é? Estamos sempre. Tem um cabelo grande, cabelo branco. Cabelo branco. Não sei se ele pintou. Não. É já de marca mesmo. Eu até pensava que era o nosso parceiro da Moda Mil Gosto que estava a ter esse look bonito, né? Estava a me preparar, senhor Nathaniel. Mas como é que o senhor está de preto? Não, é o estilo do programa. Eu tenho que me controlar, porque os advogados, qualquer erro, podemos ser punidos. Podemos ser punidos. Não, quem gosta de punir são geralmente assim, os Zé, polícias, outros Zé, eles têm que ir sempre na normalidade. Sim, para defender. Não, além de defender também, eles estudaram para isso. Fantástico. Pessoal, é isso, né? De agradecer aos nossos parceiros por depositar a confiança em nós, no programa Tudo Pode. É um programa que tem como objetivo agregar valor à vida pessoal, profissional e acadêmica das pessoas que nos acompanham. Então, estamos aqui com o nosso especialista em direito empresarial, certo? Certo. Sim, e com o senhor Nathaniel para nós falarmos de um tema muito importante, a importância do advogado na era digital. Senhor Gilton Pena, como está? Graças a Deus estou bem. E o senhor Wilson? Bem melhor agora que vos vejo, né? Fico muito feliz na presença sempre dos senhores, é sempre uma alegria. Viva. De certa forma, o mundo hoje é digital, né? Falando um pouquinho do nosso tema, o mundo hoje é digital e tem muita relevância no dia a dia das pessoas. E para salvaguardar os interesses, tanto pessoais, profissionais das pessoas, é preciso de um advogado. E eu começo mesmo por aí. Qual a importância do advogado nesta era? Será que já há muitas mudanças? Será que há necessidade do advogado se atualizar? Certo. Na realidade, a importância do advogado não muda. Não muda. Na realidade, o advogado continua sendo importante da mesma forma que era há alguns anos atrás.
O que acontece na realidade é que hoje em dia os crimes são praticados em um outro mundo. Como Nesse assim? caso, no mundo digital também. Que, na realidade, tudo que acontece no mundo digital é controlado pelo mundo físico, que é o mundo que nós conhecemos naturalmente. E devemos estar conscientes que os atos que nós praticamos dentro daquele mundo, que é o mundo digital, também geram consequências. E quais são essas consequências? São as mesmas consequências que seriam geradas se fossem praticados fora do ambiente digital. Uhum. Qual é essa consequência? Ou a pessoa pode ser punida com pena de prisão, sendo levada para a comarca, ou a pessoa pode ser punida com a obrigatoriedade de pagar um valor monetário, como Ok. indemnização. Se a pessoa realmente prejudicou ou causou danos ao senhor Wilson, o que é que essa pessoa tem que fazer? O senhor Wilson tem duas vias de recorrer. Pode recorrer ao tribunal para exigir que essa pessoa pague os valores que deve, pague uns valores equivalentes aos danos que causou ao senhor Wilson, ou pode recorrer ao tribunal com o objetivo de dizer, não, esse senhor mesmo nunca lhe vê aí andar à toa na rua porque já causou danos à minha pessoa, pode causar também danos a uma outra pessoa. Então vou recorrer ao tribunal com o objetivo de exigir com que essa pessoa seja levada na cadeia, esteja encarcerada e não cause danos a uma outra pessoa. Fantástico. Sr. Natanel, eu sei que o Sr. Natanel é empresário, empreendedor também, né? Partindo desse princípio que o Sr. Gilton Pena disse, né? Que aquela pessoa que causa dano no digital também é punida no presencial, posso assim dizer, né? O Sr. Natanel, como empresário, já viveu certas experiências. Eu pergunto ao Sr. Natanel, de certa forma, para mantermos aqui a nossa conversa ativa. O Sr. Natanel, como empresário, já teve dissabores dentro da era digital? No marketing digital, nesse contexto? Isso é que acontece constantemente. Nos últimos tempos, qual foi, assim, posso dizer, para o Sr. Natanel, querendo saber, qual foi a irregularidade que o Sr. Natanel verificou com mais frequência? Na verdade, a irregularidade que eu tenho visto com mais frequência, principalmente quando nós fizemos uma campanha, e é bem sabido que a campanha que as empresas muitas das vezes fazem, ele gera custos, você gasta dinheiro, para sermos assim, mas para as pessoas entenderem, eu pago para fazer aquela campanha. E dentro dessa campanha aparece aquelas pessoas que aproveitam-se, não é, da sua campanha, e eles publicitam serviços que não são teus, ou às vezes mesmo são concorrentes. Vamos imaginar que tenhas uma empresa que vende, ou seja, vende óculos, e eu estou a fazer minha campanha para vender óculos. Em primeiro lugar, para tentar aqui dizer, quando eu estou a fazer a minha campanha, eu estou a vender meu produto no digital. Certo. E aquela empresa é minha. É mesma, isso acontece muitas das vezes. Eu tenho minha empresa, alguém sem meu consentimento vem na minha empresa e coloca óculos na minha empresa para vender, sem o meu consentimento. Ok. E se nós falamos no mundo real, claro, isso é punido dentro Da da lei. lei. Isso nós também não podemos descurar, não podemos aqui deixar que não deixa de ser um crime, porque aquela empresa que é de óculos, que eu estou aqui, que está no digital, é minha. Então, tudo que vai acontecer aí, quem é o responsável sou eu. Então, ainda tem pessoas que acredito que não conhecem as normas, que não conhecem princípios, não é? Aproveita-se do trabalho que os outros têm. É ali onde aparece o papel e a importância de um advogado. Ok. Não é? Advogado, ele aparece ali, ou jurista aparece ali, é para facilitar, não é? Dar orientações relativamente às normas. E falando, Sr. Pina, o advogado, nós temos que entender, claro, sobre a pergunta que fez ao senhor Pena, eu acredito que houve-se uma mudança a nível na era digital, não é? Nós estamos aqui há 200 anos, nós não tínhamos essa ferramenta, Ok. não é? E a capacidade perceptiva de um advogado, quando resolvia problema, não estava relativamente ao digital, não era muito mais situações físicas. Hoje, elas acontecem no mundo digital, não é? Elas acontecem, há várias situações que ocorrem. Ali aparece
a importância dentro de um advogado para criar princípios, norma, orientar a nível da questão do contrato, não ferir os princípios, a lei, conforme eu estou a dizer. Eu considero que a minha empresa que eu tenho, a minha página, o meu site, a minha empresa é minha empresa. E eu estou a colocar a minha empresa dentro do digital. Por acaso, Sr. Nathaniel, partindo desse ponto, eu vivo constantemente a observar isso. Há pessoas que entram para o mundo digital e eles não têm um endereço físico. Será que o advogado, como profissional dessa área, tem um posicionamento diferente? Ou seja, é necessário a pessoa, quando vai para o mundo digital, né, falando um pouquinho para a nossa audiência, é necessário essa pessoa ir para o marketing digital tendo um endereço físico? Sim, é necessário. É necessário por quê? Porque a partir do momento que nós formos para registrar uma determinada empresa junto ao guichê, o guichê vai exigir que a gente tenha um espaço físico. E não podem depender apenas de um espaço digital. Não, vamos partir desse princípio. Eu estou a começar, né, Pino? Certo. Não tenho capital para ir legalizar a empresa. Certo. Porque eu vi de um amigo que começar no marketing digital é mais barato, é menos custo. Ambulante. É um ambulante. Não, és um ambulante. Sim, já sou, estou a cortar. És um sou ambulante. E então não tens empresa, não. Tu és um ambulante. Estou dentro do marketing digital. Certo. És um ambulante. E sou ambulante. E estando dentro do marketing digital como ambulante, eu não tenho, né, como ir para um guichê, não sei os recursos. Será que o advogado consegue, de certa forma, orientar essa pessoa, consegue posicionar esse profissional? Porque é necessário ter um endereço físico. E muita gente que está no marketing digital, e isso eu vou tocar mesmo, está no marketing digital, não tem um endereço físico, Certo. mas está prestando um serviço. Isso também é um crime. Certo, certo. Na realidade, não cairia mais para o crime, cairia mais para contravenções do que crime. Sim. Okay. Crimes são... Desculpe só, explica só para a nossa audiência o que é uma contravenção. Ok. Qual a diferença entre um crime e uma contravenção? Os crimes, por via de regra, a pena é de prisão. A pessoa cometeu, tem que ser levado para a cadeia. Já as contravenções, as pessoas são punidas com coima. O que é coima? Lhes é aplicado um valor para eles pagarem. Por exemplo, o exemplo que o senhor Nathaniel... Deixa de ser crime? Sim, deixa de ser crime. A lei determina como elementos diferentes. Isso não é crime perante a lei? Um exemplo apresentado é o que o senhor Nathaniel apresentou aqui sobre o vendedor ambulante. Sim. Vendedor ambulante, não, os atos praticados pelos vendedores ambulantes não é tido por lei como crime. É tido por quê? Por lei como contravenção. Separam, para separar a gravidade, o nível de gravidade dos atos. Para não falar que essa senhora que está a vender aí na rua é uma criminosa, então preferem suavizar. Não, ela praticou um ato que fere aquilo que a lei pré-estabelece. Entre outras palavras, praticou uma contravenção. E não essa é uma linguagem técnica, não é? Sim, é uma linguagem técnica. Mas não deixa de... ser um crime. Não deixa... De infringir uma lei. Para nós... Não deixa de infringir uma lei. Não, nós partimos do princípio que cada palavra tem um significado diferente. Ok, vamos imaginar, desculpa, doutor Pena, que pela a pergunta do senhor, senhor Pina, são xará, né? Mas mais de frente. É a mesma coisa, estou a brincar, xará, mas não são. São coisas muito diferentes, conforme assim o senhor Pena dizia. Nós sabemos que todas as empresas existentes em qualquer sociedade, elas precisam ser legalizadas. Sim. É de lei. Certo. Não é? É de lei. E nós também sabemos, dentro da nossa lei, se eu não estiver aqui a fazer confusão, todos os ambulantes, quando nós chamamos de ambulantes, eles precisam estar legalizados. Sim. Precisam tratar um cartão de ambulante. Certo. Portanto, e nós temos pessoas na era digital que têm consciência, doutor, achando que não, eu não preciso legalizar a minha empresa. Super errado. Não é? Acham que, pronto, eu posso criar uma nomenclatura, posso criar uma empresa, basta colocar no digital. Epá, é o mais importante. E aí começa a questão, e é onde eu dizia, não é, que eles são como se fosse um ambulante, porque o pressuposto do ambulante, hoje, na nossa
na nossa era, principalmente pelas dificuldades que nós vivemos no nosso país, em Angola, acham que ser um ambulante não tinha que se legalizar. Sim. E nós sabemos que na altura todo que era ambulante precisa de ter um cartão de ambulante, Certo. não é? Portanto, eu acredito, Sr. Pina, eu pessoalmente, desculpa o que o doutor está a querer dizer, e eu concordo perfeitamente, porque ele é especialista em lei, e acreditamos as pessoas que são especialistas em lei, gostam muito, muitas das vezes, de tudo estar codificado, não é? Eles são muito assim. Mas eu acredito que se existe uma norma, e se eu sou penalizado relativamente à desobediência daquela norma, eu pessoalmente, que não sou especialista, sem descurar aquilo que o doutor fez. Agora o senhor Nathaniel mencionou um ponto interessante, que é a questão da desobediência. Sim, o da que desobediência. Acontece? As contravenções podem ser convertidas em crimes. Por exemplo, se a senhora cometeu uma contravenção, sim ou não, o Estado ou os fiscais vão lhe chamar a atenção. Vai ser obrigado a pagar uma coima. Se voltar a cometer novamente, essa junção pode levar o Estado a entender que essa pessoa é rebelde, é desobediente. Então vão converter em um crime. Ok, por isso que eu estou a dizer, Sr. Pina, no digital, nós temos que ter muito cuidado com as empresas existentes lá. Certo. Por isso cai naquele princípio de burla. Certo. Por isso que estou a dizer. Porque as pessoas acham, Sr. Pina, como é digital, é algo que não é presencial. Não precisa de endereço. Não precisamos de endereço. E eu, pessoalmente, vou aqui dizer algo que, para o doutor, felizmente, nós, quando estamos no digital, a primeira coisa que devemos fazer, o meu conselho, é procurarmos um advogado, um jurista. O advogado é muito importante. Mas Esses senhores são muito importantes para ajudar a regularizar normas. Porque você precisa conhecer as normas que gerem no digital. Certo. Ou ela não tem. Sr. Nathaniel, é assim, falando em normas, Sim. dentro do digital, existem dois termos, e acho que vou desmistificar para quem nos acompanha. Existe o termo de ofertas blacks e as ofertas whites. O que são ofertas blacks e ofertas whites? Ofertas blacks são consideradas ofertas negras, né? E ofertas whites são consideradas ofertas brancas. E dentro do digital tem esses dois tipos de ofertas. E normalmente as empresas no marketing digital entram muito com as ofertas negras. Especifica. Ofertas negras é como se fosse assim: ganha 5 mil, eu vou te ensinar a fazer 5 milhões por dia. Chamamos isso de uma publicidade enganosa. Sim, mas eu considero. O termo correto fora do marketing digital é publicidade enganosa. Porque né, se você tiver recursos, sim, tens como fazer. Mas se não tiveres, é uma publicidade enganosa. Eu queria saber dos caríssimos aqui presentes, como é que o advogado entra, né, ou a lei entra, se existem leis e normas que regularizam as publicidades, as ofertas blacks, as ofertas white dentro do marketing digital. Se já existem essas leis. Certo. Para começar, leis existem. Leis existem que regulam o mercado digital. Existem várias leis. Ok. E qual é o papel do advogado no meio disso tudo? O papel do advogado é de orientar as pessoas qual o melhor caminho a procederem. Okay. Bem antes de iniciarem um negócio, o que é que eles devem fazer, como é que eles devem proceder, para evitar cometer os mesmos erros que o senhor Nathaniel já mencionou aqui, de pensarem que estamos no digital, podemos fazer o que nós quisermos fazer. Mas não podemos fazer o que nós quisermos. Não podemos. E ainda há um problema que o Dr. Pedro Kinanga dos Santos, que é um dos autores daqui de Angola, o único autor que eu conheço que escreveu sobre o direito digital angolano. Na realidade, ele se focou sobre a questão. Se focou sobre a questão. Não, eu gostei quando citam, pelo menos, pessoas que estudam relativamente ao digital. Eu fico surpreendido. Porque, afinal de contas, nós temos angolanos que estão a estudar nesse mundo. Porque eu acredito, tudo o que está no mundo materialismo, peço desculpa, doutor Cortar, ela tem que estar no mundo digital. Não é? Então, se existem advogados, assim como o doutor Pena, não é? Claro. Então, o advogado é especialista
Certo. Ele é o direito digital. Ele é o único para o direito tributário. Ele é o único que eu conheço que escreveu sobre a questão do direito digital, só que o foco dele, pela especialidade dele ser fiscalidade, ele escreveu sobre direito tributário digital. E ele levantou a questão de um problema enorme que nós precisamos refletir, que se esses indivíduos se encontram no digital, por exemplo, os influencers, entre outras pessoas que trabalham no digital, como é que eles vão pagar os impostos? Como é que o Estado vai cobrar-lhes impostos? Como é que essas pessoas vão pagar impostos? Eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro. Eles são pessoas. São pessoas. Todos os conteúdos Não, que são física, colocados são pessoas sim. são pessoas físicas, porque eles trabalham com empresas, não é? Sim, eles têm que se regularizar como pessoa jurídica. Aqueles que Claro, estão regularizados. Tem sim. outros casos de pessoas que nem sequer... Não, 90% dos influencers em Angola, Certo. eles são pessoas físicas. Sim. Tem que passar Mas, para calma, pessoa jurídica. Tem pessoas que não são físicas, 95%. Qual é os 10%? Quais são? Não, são as Acredito- instituições. Não senhora entendo. Canel. Sim, 10% são as instituições. Mas- 10%. Também não deixam de ser. Que eu tenho dito o seguinte, peço desculpa, Sr. Pina, sem contrariar, pode-se dar o caso que esteja a razão. A minha defesa aqui, tudo o que acontece no digital, Uhum, quem colocou é pessoa. uhum, Percebe? certo. Quem colocou É é ser humano. Certo. E tudo que se coloca no ser humano, não é? Se ele fringir, é assim que se diz, não é? Infringir. Infringir Certo. as normas, ele deve ser penalizado. Sim. Ele precisa ser penalizado. Penalizado. E o que eu quero dizer é o seguinte, meus caros, Sr. Pina, nós não podemos brincar com o digital, nós não podemos pensar. Temos de desconstituir essa mentalidade que no digital nós podemos fazer o que nós queremos. Ok. Não. Por isso que nós vimos Mas que... já está a ser feito, senhora Canel. Não Tem entendo. muita gente a fazer o que quer no Não, marketing porque digital. nós sim. não sabemos... errado. Tem atentado ao pudor, só para falar um É- pouquinho. sim. É crime. Sim. Por isso que eu estou a dizer... Por lei é crime. É crime por quê? Porque é feito pela Por quê? pessoa. Por que Por que que é crime? o atentado... Do pudor. Olha, para No nós... digital, para né? nós, Sim, por que é direito, crime? crime é tudo aquilo que a lei estabelece como crime. Então, Ok. se a lei ou o legislador determinou que isso é crime, a partir do momento que ele escreveu que fazer isso é crime, É crime. torna-se crime. Então, agora a minha questão é, se tem uma lei Uhum. que Regulo. regula isso, por que que hoje em dia nós entramos para as redes sociais? Tem muito atentado ao pudor. Acredito que é falta de conhecimento das pessoas que praticam. Exatos. A maior parte das pessoas pensam que Mas podem agora fazer vamos cair Mas noutra vocês também não divergência. falam. Não, senhor Nathaniel, Não, vocês também, peço desculpa. Peço desculpa. Eles também não falam. Me diz quem é o advogado que não é que fala, ou jurista que fala sobre a importância do digital. Sim, não tem. Não, Eu vou são tocar poucos, nesse realmente são ponto. poucos. Fala. são Então, poucos, está aí são o vosso poucos. problema. Eu vou tocar nesse Se vocês é que estudaram o direito, não é? Se vocês é que estudaram o direito, acredito, vocês deveriam incentivar, vocês deviam trabalhar para Certo. essa, não sei se vou chamar crime, que vou chamar crime, Sim. ou vou chamar o que é, não sei. Me ajuda então, se for Certo. possível. Qual é o termo mais adequado que deve ser feito depois para não ferir sensibilidade para aquelas pessoas que estão em casa. Mas eu vou dizer, essa desconstituição de educação, muitas das vezes ela parte, as pessoas que precisam educar relativamente à importância da lei, eles não o fazem. Mas, senhor, Nós temos advogados, Sr. Pina, que estão muito distantes no digital. E tudo hoje, conforme o senhor Pina dizia, acontece lá. Enquanto termos advogado, vai já falar, peço desculpa, à vontade. enquanto nós termos advogado, como o senhor Pena, Uhum. que não tiver a falar da importância da crime Crime cibernético. sim, crime cibernético, Certo. e as pessoas vão lá e as pessoas achando como normal, vai crescendo cada vez mais esse desrespeito, vai crescendo cada vez mais, vou mesmo dizer, esse aproveitamento, inclusivamente retirar, não é, direitos que era meu, porque eu preciso, se eu coloquei uma minha fotografia a nível no digital, eu preciso que respeitem. Não Sim. podem alterar essa fotografia por qualquer um. Senhor Nathaniel, não só tocando no ponto feminino, mas também no ponto masculino. Sim. O atentado, vou tocar nesse ponto para nós fecharmos com a nossa linha de raciocínio. Ok. O atentado ao pudor no mundo físico é o que eu estou a tocar nesse ponto, porque lá no início o senhor Pena disse que o que acontece no digital é crime aqui no presencial, certo? Certo. Então, eu pergunto ao senhor Pena, o atentado ao pudor é crime, É crime. mas no marketing digital não tem isso, até porque as plataformas têm as políticas de privacidade dentro delas.
Na realidade, o que acontece? Nem todo mundo que comete crime Uhum. acaba sendo penalizado. Ok. Ok, vou endereitar Mas essa o, linha de o raciocínio. termo crime, Sim. crime, o termo... Vou crime, vou sim, explicar o sim. porquê. Por que que eu digo isso? Não, porque está me Há fazendo... pessoas que o crime- cometem o crime crime não é e erro. muitas vezes não... o crime não é É erro. um erro, claramente. Mas há pessoas que cometem crime, mas Achei muitas vezes o que não, achei acontece? que não foi. Achei que não foi. Não há alguém que recorre para fazer queixa. Por exemplo, eu posso cometer um Ah. crime e acabo não sendo penalizado porque ninguém recorreu à justiça para garantir com que eu seja penalizado. O Sim, mesmo porque- pode acontecer com o senhor Nathaniel. Não, Alguém eu pode... entendi. Muito obrigado, também doutor, entendi. pela Certo, informação. alguém pode fazer alguma coisa, Sim. mas se o senhor Nathaniel não fizer queixa... Ou seja, João Pina, só para acrescentar o que o doutor está a dizer, que eu entendi, o que acontece é as pessoas cometem determinados erros, Uhum. não é? E, infelizmente, você cala-se. Uhum. Você não apresenta uma queixa. Sim, E não apresentando uma queixa, você está a consentir com aquilo. certo. E não apresentando uma queixa, parece que no digital não tem normas, não É isso que Então, acontece. o que o senhor Gilton Pena está tentando me dizer é o seguinte. Certo. Se eu me deparar com uma situação de atentado ao pudor no digital, eu posso recorrer para fazer uma queixa Certo, certo. e essa pessoa vai ser punida? Vai ser punida. Só para nós olharmos uma coisa pequena, mesmo as próprias redes sociais já punem as pessoas. tem. Sim, Fazendo uma queixa dentro da própria rede A social. denúncia, pessoa- a a denúncia. denúncia, certo. sim. E também fora do digital, também podemos fazer a denúncia no mundo físico. O caso daquela influenciadora digital, Serafina Mercedes. Uhum. Ninguém se preocupou em lá, porque é possível sim puni-la pelos atos que ela praticou. É possível puni-la pelos atos que Não, ela praticou. vamos só Mas perceber quem é a isso. Serafina? Quem é a Serafina? Quem é a Sim, eu também sei, doutor. Achei assim. Para falar para mim, Quem é a Serafina, eu tenho que doutor? entender quem é a Serafina. E fez o quê, doutor? Isso é polêmica. Não é polêmica. O doutor está trazendo aqui um conteúdo. Não, mas o doutor não tem que apresentar uma polêmica. polêmica. Porque eu preciso perceber, porque nós estamos a Certo. falar do, Sim, do jeito. era digital. O doutor Deu falou, um sobre, exemplo falou sobre a Serafina. Serafina. Sim, eu E- perguntei sobre o atentado ao pudor. Sim. Certo. Eu quero saber Será quem que é a ela- Serafina. ela tinha- Ela ela- cometeu algum atentado Atentado ao ao pudor? pudor? Atualmente parece que ela se converteu. Parece que ela se converteu. Não, mas Isso é que doutor ela ainda não demonstrou. Mas respondeu. antes disso, o que acontecia? Em muitas das suas lives, ela aparecia mal vestida e algumas pessoas que já tiveram em algumas lives dizem que ela já passou nua e há vídeos sim que circulam dizendo que ela passou, que mostram claramente que ela passou assim rápido. Aquilo que... E fora vou só dos eventos só que ela falar... tirou a Um minuto, senhor Nathaniel. Peço Vou só desculpa, falar- João Sim, sim. Pina, perdoa-me. Mas se isso for, como é que fica a nível da nossa cultura, as mumuilas que se apresentam dessa maneira, Ok. como é que nós podemos enquadrar entre a Serafina e as mumuilas? Ok. E a cultura deles é muito normal. Além disso, nós também no Brasil temos determinadas pessoas, não sei, uma tribo, como é que se chama? Passa-me aqui o Certo, termo. certo. o termo. Em direito nós temos algo chamado equidade. É cuidado. Equidade. E mesmo Agradeço, o por próprio favor. direito também diz que quando a lei estabelece o princípio da igualdade, Certo. não quer dizer que devem tratar todo mundo da mesma forma, mas sim os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Ok. O que isso significa? Que as mumuilas devem ser tratadas da mesma forma, todas daquela tribo, daquela cultura. Nós que temos uma cultura diferente também somos tratados da mesma forma, todos nós que somos da mesma Então, a cultura. lei se aplica em função do seu povo. Sim, a lei se aplica em função do seu povo. Em função da cultura daquela Daquela região, região. dos princípios daquela região. A lei também olha Não para tem uma lei... Existe a lei geral e existe a lei por zonas. Não, na realidade, a lei é geral, não é? Só que dentro dessa generalidade da lei, não é? A própria lei também procura entender o pensamento das pessoas que se encontram naquela zona. Ah, ok. Procura entender a cultura, porque se nós aplicarmos só de igual modo para todo mundo, nós não iremos olhar também se é homem, se é mulher, E se fere os meus princípios, doutor? certo? Se fere fe- os meus princípios, Certo. como é que nós podemos tentar aqui aplicar essa situação? Nós estamos a falar no digital. Eu vou só fechar- Eu vou fechar só um acredito, ponto. Sr. Pina, peço desculpa, que o digital aparece tudo. E você vai, por exemplo, no YouTube e você clica, por exemplo, vais clicar clínicas Uhum. e Certo. vai te aparecer um montão Muitas de clínica. clínicas. Vais colocar podcast, vai te aparecer um montão de podcast. Ou seja, aparece tudo o que você quer.
porque é o mundo digital. E outros falam redes sociais, que quer dizer que eles são redes que têm várias sociedades dentro dessa rede. Ok. E tendo várias sociedades, claro, independentemente daquilo, do pensamento de cada um vai querer fazer o que ele quer. E a Sim. minha questão que eu tenho aqui que dizer, para concordar com o doutor, nós temos que respeitar normas, principalmente em países onde nós nos encontramos. Certo. Se nosso país, por exemplo, em Angola, Siompina, é proibido você apresentar-se assim, numa, como é que se diz, aquelas pessoas que colocam fotografias não adequadas dentro da rede social, através da nossa cultura e a nossa educação, e você partilhar, colocar isso dentro das suas páginas, você está a infringir Sim, algumas sim, normas. certo. O que partilhou também. Até o que partilhou. Sim, até o que partilhou. Porque as normas físicas, ela pode ser representada também as normas digitais. Sim, certo? de tal forma que mesmo também, se alguém comete crime, por exemplo, se alguém chega a vender produtos ligados com prostituição, essa própria pessoa também pode ser punida. É o mesmo que acontece no digital. Se eu estiver a vender, não posso alegar que não, eu só vendi, não sou eu quem filmei, não sou eu quem peguei ou raptei aquela pessoa, fiz alguma coisa. Não. O indivíduo que está a comercializar também vai ser punido. As penas são diferentes, não é? Há gravidade diferente para cada situação, mas todos serão punidos. Pessoal que nos acompanha, isso é muito importante para o seu próprio negócio, porque principalmente tu que fazes um negócio e revendes um produto ou serviço, tens que ter muita atenção, porque existem leis que se aplicam para cada caso, certo, Sr. Pena? Certo. Então, de certa forma, o Sr. Pena deu aqui exemplo da, acho que é uma cantora ou uma influencer, que é Serafina Mercedes, Sim. que essa mesma profissional, ela cometeu vários crimes perante a lei, como o Sr. Pena disse aqui. E um deles foi do atentado ao pudor, né? Mas como não houve nenhuma denúncia, então essa pessoa sai impune. Sim. E principalmente aquele que partilha o conteúdo, que vai e comenta também as ações, também está a cometer outro tipo de crime. Então, só para fechar a linha de raciocínio para quem nos acompanha, tem que ter bastante atenção dentro desses tipos de conteúdo. Vai lá, senhor Sim, Nathaniel. pastor, é ali onde aparece a importância do advogado. Sim, aí... Aconselhar, não é? Mostrar o que é importante relativamente a essas normas. E o Sr. Pena teve muito bem. E hoje nós estamos de parabéns, não é, Sim. para os nossos Telespectadores. sim, os nossos amigos que estão a assistir em qualquer parte fora do país. E aí aparece a importância de dizer o seguinte: cuidado que vocês estão a fazer. Se tiver a fazer isso dentro da lei, não importa se nos Estados Unidos isso É possível. é possível. Aqui não. Se você está a partilhar em Angola, então isso pode ser considerado em Angola como se fosse como crime, não é isso? Certo. Então, também temos que estudar, não é no digital, estudar cada norma de cada país. Sim. Mas e o que eu quero entender é isso, Sr. Pena. Existem as políticas das redes sociais que permitem esse tipo de situação. Certo. Existem sim as denúncias, mas 90% das pessoas não utilizam as denúncias dentro de uma rede social. Sim. E os conteúdos que agregam valor perdem força perante aqueles conteúdos que são, né, desnecessários, supérfluos. Certo. E em que momento, né, a pessoa dentro do marketing digital deve procurar um consultor, um especialista, né, como um advogado, para conseguir então organizar os seus projetos, as suas ideias? Ok. Uma boa parte das pessoas só recorrem ao advogado quando já tem um problema enorme. E quando isso acontece, nós cobramos muito mais caro. O recomendável é, bem antes... Cobrar o quê? Dinheiro. O serviço? Sim. Cobra um Vamos serviço. bem mais caro. Quando nós sabemos que a pessoa vem já com um problema gigante, vamos cobrar bem mais caro. Aqueles que não têm dinheiro. Olha, eu sinceramente, A lei é só para quem tem dinheiro, ou seja, os que não têm dinheiro não precisam de lei. Feliz ou infelizmente, boa parte das pessoas que não têm dinheiro, não tendem a ter dificuldades a contratar um advogado. Por quê? Porque nós devemos ter... devemos Doutor, eu não ser tenho sinceros. dinheiro, eu infringi uma norma no digital. Eu estou Certo. a precisar de um advogado.
como é que eu faço? O recomendável é recorrer à ordem dos advogados e solicitar Um advogado patrocínio público. judiciário. A ordem dos advogados Então, vai não averiguar tem o- lei só para aqueles que... Ok, não tem- Agora, Vamos a entender que, afinal de contas, estamos aqui a tentar perceber Certo, que senhor Nathaniel. se tiver, ainda mais, temos que ter muito cuidado. Caso que você infrinja, não é? Certo. Uma norma no digital, você precisa tentar contratar um advogado, ou a contratar o advogado, você precisa estar preparado financeiramente, que quer dizer que a nossa responsabilidade para o digital aumenta. Certo. Não é porque nós podemos gastar dinheiro, aquilo que não deveríamos gastar, por uma simples coisa. Por brincadeira que nós achamos que é brincadeira, nós podemos até custos muito maiores. certo, Além de senhor você... Nathaniel. Sim. E, inclusive, o mais recomendável é contratar um advogado na hora da constituição da empresa. Ok. As empresas precisam ter um assessor jurídico, alguém que trata das questões jurídicas para impedir ou para evitar possíveis consequências no futuro. E essas pessoas, óbvio, que vão cobrar um valor mais reduzido comparado com alguém que já tem um problema enorme. E há muitas pessoas que ficam com receios de contratar advogado por causa dos valores. Outros falam que advogados cobram muito caro, entre outros. E, de certa forma, para a nossa sociedade, onde muitas pessoas têm dificuldade financeira, o valor chega a ser um pouquinho alto, não é? Só que temos que entender uma pequena coisa. Os advogados se colocam muitas vezes em riscos, principalmente quando se trata sobre questões de direito penal. O trabalho que os advogados prestam, muitas vezes, chega a ser menos, ou melhor, chega a ser bem maior do que aquilo que as pessoas pagam. Por causa dos riscos que muitos advogados se metem. Por quê? Os advogados, principalmente os que lidam com questões de crime, têm que bater de frente com agentes da polícia, pessoas do SIC, principalmente quando são questões que esses indivíduos, esses agentes já têm algum interesse na causa. Eu próprio já me deparei... Interesse como? Eu próprio já me deparei com questões de crime que os agentes têm um interesse na causa. Interesse como? Indivíduos que trabalham no SIC, eu não tenho nada contra o SIC, até porque eu tenho amigos que trabalham no SIC, são bons amigos, lido bem com eles, trocamos sempre conversa, estamos sempre aí bom. Mas há sempre, dentro, como uma organização nunca é perfeita, há sempre um ou outro que sai do caminho correto. Então, já me deparei com um caso em que haviam agentes do SIC interessados, com interesses no Corruptos, indivíduo, nesse caso. corruptos, com interesse no indivíduo que eles prenderam. Ok. Eles agarraram o indivíduo, levaram para colocar uma queixa contra ele, também já pegaram, lhe deteram, levaram-no para... O Pra- senhor Gilton pra Pena ser- está a dizer isso baseado nas suas experiências Baseado na ou minha baseado experiência. do Mas ouvismo? o que é que isso tem a Baseado ver na com o minha digital? Não, porque eu queria entender O também. que é que tem isso? O que é que isso tem a ver Na com o realidade, digital? senhor Nathaniel, isso aqui tem muito a ver. Por quê? Por que eu digo que isso tem muito a ver? Isso aqui é só para nós termos uma noção do quão precioso é o trabalho de um advogado. Tanto no mundo digital como no mundo físico. Era só para nos lucidar que um advogado é muito importante por causa dos riscos que ele tende a enfrentar. Ele coloca os pés onde uma outra pessoa teria que pôr os pés. Bate de frente com pessoas que E muitas falando vezes é difícil bater desse de frente. ponto, com o avanço da inteligência artificial no tempo atual, né? Será que já vamos ter inteligências artificiais que substituem os advogados? Nathaniel? Bom assunto. Eu acredito que nós podemos ter a inteligência artificial e nós temos que aqui dizer que estamos de parabéns. O ser humano. Essa ferramenta, uma ferramenta muito positiva, Sim. ela vai ajudar não é, na capacidade intelectual a resolver determinados assuntos. A ferramenta, não é, a inteligência artificial, ela vem para nos lucidar, Lucidar. nos ajudar. Ela não nos leva, por exemplo, nós não vamos ter, nós temos um problema, por exemplo, eu vou diretamente para a inteligência artificial, Certo. porque ela não te dá tudo, percebe? Ela não te apresenta Tudo. Não te apresenta. Nós temos, por exemplo, quem estuda direito, nós temos muitas obras de direito, e eu não estudei direito, mas eu leio muito sobre direito. Nós temos muita obra e direito é uma ferramenta que é atualizado constantemente através dos próprios problemas que ocorrem. E vamos imaginar que a inteligência artificial ela não tem apanhado aquelas normas, ela não terá uma resposta suficiente para te dar. Por exemplo, nós temos uma lei diferente da Angola,
nós temos uma lei, a nossa Constituição é muito diferente, que é da Angola, Portugal também é diferente, americano também é diferente. Vamos imaginar que eu estou a procurar, por exemplo, um advogado que colocou assuntos a nível no digital e eu quero ter assim noção, como é que eu posso fazer, por exemplo, um contrato, não é um contrato para uma empresa que relativamente a digital. Se eu coloco lá, ela não vai dar realidade de Angola. Ela vai dar realidade daquele que colocaram aquela informação no digital. São pena. Sim, o O papel... advogado já pode ser substituído pela inteligência artificial? Olha, eu não acredito que a inteligência artificial surge para substituir o advogado. Eu acredito que surge para apoiar o advogado. Eu mesmo, na elaboração das minhas peças processuais, eu trabalho com inteligência artificial. Ao invés de eu perder muito tempo a transcrever tantas coisas, eu uso a inteligência artificial para facilitar o meu trabalho. Ele já conhece como é que eu faço os meus trabalhos. E de tanto ele verificar como eu faço os meus trabalhos, eu coloco já o meu modelo lá dentro da inteligência artificial, ele já segue aquele processo. Sempre que eu quero elaborar uma nova peça, ele já preestabelece, já redige uma peça da forma que eu gosto. E depois eu só vou pedir, já não preciso mais ser eu a alterar os nomes, eu só peço. A mesma peça que eu tenho pedido para você para elaborares, peço só que alteres o nome do constituinte pelo fulano de tal ou pelo cicrano. A própria inteligência artificial já faz toda essa alteração. São documentos. Mas é daí onde eu vou pegar. Suponhamos, o Dr. Gilton, né? Pede para a peça ser alterada. Aquela informação fica armazenada na nuvem. Certo. Aquela nuvem é partilhada com várias outras pessoas que também têm acesso. Porque, ou seja, é uma informação, é um dado. Sim, realmente. A inteligência artificial trabalha com os dados. Certo. Alguém que tem noções, né, vamos falar básicas ou avançadas de direito, assim como o senhor Nathaniel, que disse muito bem que pesquisa, estuda muito sobre direito, pede para uma inteligência artificial. Leio sobre isso. Sim, Estudar é uma outra coisa. Sim, lei sobre direito. Sim. E pede à inteligência artificial um documento, ele vai buscar as informações que tem o senhor Certo. e vai distribuir para o senhor Nathaniel. Isso é verdade, já chegou a acontecer algo do gênero lá nos Estados Unidos. Duas situações do gênero. Uma das situações é que a inteligência artificial, saíram informações de que a inteligência artificial pegava dados particulares e disponibilizava para terceiros. Outro caso é de um indivíduo, um advogado que solicitou a uma inteligência artificial para redigir uma peça e apresentou casos falsos. Aquilo que nós chamamos de jurisprudência, apresentou jurisprudências falsas. E ele, em sede do tribunal, veio defender um caso dizendo, como diz o caso XXXXX. E os juízes eram pessoas que realmente entendiam, falaram, esse caso é qual? Pesquisaram, chegaram à conclusão que esse caso não existe. A própria inteligência artificial, estamos numa fase de experimento. Então, durante essa fase, a inteligência artificial ainda comete alguns erros, de tal forma que nós podemos ver que a cada dia ele vem melhorando, se aperfeiçoando cada vez mais e mais. Antes eu não conseguia, dentro da inteligência artificial, por exemplo, dentro do chat GPT, eu não conseguia ter acesso a informações, que tipo de informações? Informações do momento atual, de Angola. O chat GPT me respondia que esse sistema é do ano de 2013, então nós não conseguimos dar resposta desse ano. Hoje em dia já consegue dar resposta do hoje, do agora. Senhor Pina, a inteligência artificial não veio para substituir o ser humano. Ok. Não, eu por acaso sei, pelo menos eu também trabalho. E ele não muito veio com para isso. substituir os advogados. Os advogados sempre terão um papel fundamental enquanto eles serem homens, não é? Nós teremos a probabilidade de aumentar a nível de pesquisa. Todo o que é assunto que é produzida na inteligência artificial, ela é colocada. E ela faz um apanhado. Ok? Então, estamos a querer dizer, nós que estamos no mundo digital, Sr. Pina, nós temos que sempre ir buscar um advogado. Sim. É importante. Nós não podemos aqui retirar o advogado do nosso mundo, porque há normas que nós não conhecemos. Nós temos a probabilidade de cometer dentro do digital. E Sr. Nathaniel, Sim. partindo disso, o Sr. Nathaniel tem uma página nas redes sociais. Sim, eu tenho uma página. E o Sr. Nathaniel presta serviços, se calhar alguns deles que podem ser um conselho ou uma consultoria no digital. Sim, por exemplo, na minha página você vai encontrar Dicas. algumas coisas, algumas citações
E se eu estiver a tirar uma citação, por exemplo, que eu não sei quem é um desconhecido, eu não posso colocar essa citação como minha. Não, eu não posso, eu não devo. Certo. Eu tenho que colocar sempre o autor. Sim, Porque por causa dos direitos autorais. Caso o autor se aperceba, além de ser os direitos autorais, é também um aproveitamento daquilo que não é teu. Estás a perceber? E tem pessoas que aproveitam-se bastante. E tem pessoas que hoje roubam citações e citações. Eu conheci alguém que teve uma citação muito bonita e ele colocou no digital lá. E o outro também pegou e Copiou, colou. colocou. Sim. E eles assim encontraram, ele começou a defender, inclusivamente, ele colocou no livro e eu aqui não poderei falar. E quando o homem se apercebe, ele disse que não. Ele foi lá para quem foi defender o direito, mas ele foi lá no digital, onde ele encontrou. O que é que lhe assegurou? É num ato deles, ele apresentar a sua citação, eles basearam-se consoante o tempo que ele colocou no digital ou na sua página. Ok. Estás a perceber? Colocou na sua página. E as pessoas que entendem do direito, logo entenderam, né, conforme aqui o Dr. Pena pode falar muito isso, entenderam que o autor dessa citação foi de quem publicou no princípio da página. Viram o tempo da publicação na página no Facebook e na publicação na página do Facebook e no próprio livro. Então, esse direito foi dado para a pessoa que venha publicado primeiro. É engraçado, E senador. temos que ter muito cuidado. É por isso que eu tenho dito, eu gosto muito de trabalhar com os advogados. Fantástico. Eu gosto, em qualquer situação. E nós temos que ter muita cautela com o digital. Através do pensamento que nós temos. Nós temos hoje a mentalidade, pensando que hoje, só porque estamos no digital, pensamos que nós não somos pessoas físicas, não é? Ou físico, não é? Não sei É físico. Ok, pessoas Sim, físicas. físico. Sim. Nós pensamos que nós somos nós pensamos que nós somos anjos, não é? Nós pensamos que quando estamos no digital, nós somos anjos ou somos extraterrestres. Estás a perceber? Pensamos não, que tal? Nós pensamos que nós somos os anjos caídos, que temos a probabilidade de fazer aquilo que nós queremos. Mas quem fez a plataforma é homem, senador. Não percebe? Quem fez essa plataforma é homem. Não, mas a capacidade humana de alguns, por isso que nós desrespeitamos quando estamos a falar de um E falando... Estamos a falar de alguém que estudou direito. Certo. E se nós estamos a falar de alguém que estudou direito, estamos a falar de alguém que estudou norma. Norma é aquilo que rege, Certo. não é? Certo. O senhor Pinas está, por exemplo, com o microfone. Sim, sim. E alguém vai dizer assim, vamos imaginar, não conseguem ver o João Batista. João Batista, acertei? Sim, sim, João Batista. João Batista, não conseguem ver o João Batista. O João Batista vai dizer que o microfone não está a funcionar. Se continuares, a sua voz não será ouvida. Então, é obrigatoriamente você a não fechar o teu microfone. É para o teu bem, porque você está a falar. Enquanto estiver a falar, alguém precisa ouvir. Então, nós temos que buscar, muitas das vezes, aquelas pessoas que estudaram essas normas para nos facilitarem tudo. Se tiver uma tua página, não coloca... Citação. Coloca só colocar por colocar. E essa pergunta é... Deixa-me só terminar, por Sim, favor. sim. Peço desculpa, Sr. Pina. Eu há dia ouvi que eu acho que é o X, não é? Lá nos Estados Unidos, numa plataforma de X, Sim. que o A Kanye X. West, ele publicou determinadas coisas. Sim, atentando não ao é? pudor. Sim, Pronto, que esteve lá, apesar que já sabemos desse Falou que sobre isso. Sim. estamos aí, mas o dono do X, que nós sabemos que é muito endinheirado, Elon Musk. Elon Musk, disse que não, nós vamos... Excluíram aquilo. Sim, porque feriu mesmo o Estás a atentado ao perceber? pudor, sim. Excluíram. Só estamos a dizer que não é a maneira que milhares de jovens têm a noção que eu posso ir nas redes sociais, eu posso ofender, eu posso xingar, eu posso desrespeitar, não é? Posso falar aquilo que eu achamos que é normal. Não, temos que ter prudência. Sim, Faz parte da educação. tem uma E coisa... ali os advogados são muito importantes para nos ajudar A minha- relativamente a essas... E isso eu queria saber do São Gilton Pena. São Gilton, Dr. Gilton, nesse caso, né? Certo. Quais são os serviços que o advogado, no tempo atual, pode prestar 100% digital? Serviços que o primeiro deles é a consultoria. Consultoria. Sim, nós podemos Mas só estás a realizar. falar por empresa e particular não, doutor.
Eu acredito Não, que a não, maioria não. que cometem, peço desculpa, eu Certo. acredito que a maioria que cometem são pessoas singulares, que não tem nada a ver com empresa. Certo. Certo. O doutor só está falando da empresa porque é dinheiro. Sim, porque Vai lá, Sim. vai lá. agora todo mundo quer dinheiro. Sim, sim. Sim, o doutor só está falando de empresa porque ele quer dinheiro. E a maioria os comete, Sr. Pina, peço desculpa como especialista, não está Certo. relativamente com a empresa, porque as empresas já têm mais princípio, já têm medo de errar, para não desvalorizar. Tem coisas a perder. Sim, para não ser desvalorizado o seu nome. nome. Porque as empresas já têm obrigatoriedade de ter um advogado, de ter uma sala jurídica, qualquer situação que ocorre, tem que ir lá, apesar que temos empresas que não têm. Então, doutor Pena, por favor, te peço mesmo favor, não fala só pela empresa, fale para aqueles que estão ali. No singular. No singular também, que precisam. Como pessoa de física, não advogado. fala muito só Certo. para pessoa jurídica. Certo. Na realidade, mesmo as pessoas físicas também podem ter uma consultoria com advogado. Agora sim, Eles doutora. podem recorrer por causa de uma questão jurídico-familiar, uma questão laboral, seja lá qual for. Porque os particulares também têm problemas, certo? Não são o primeiro- as empresas. Sim, o primeiro. Ele tem dinheiro também. Sim, muitos deles também têm dinheiro. Então, primeiro, o primeiro ponto é a A consultoria. consultoria, O primeiro certo. serviço que um advogado pode Sim. prestar 100% digital, Sim, sem é a ninguém. consultoria. Consultoria. Certo. Agora, os outros serviços têm que ser mesmo no mundo físico, de forma Face to presencial. face. Por quê? Porque os tribunais ainda não estão no digital. Ok. Os tribunais, feliz ou infelizmente, ainda não estão no digital. Nós precisamos ir mesmo Não para... tem página. A página tem, só que lá não podemos fazer... O Não, o mas advogado pode praticar o marketing digital? Pode sim. Pode se autodivulgar? Esse, autopromover? olha, essa é uma questão que é bem importante mesmo tocar. Os advogados, por via de regra, não podem Se autopromover? se autopromover como tal. Vou chegar até lá. Por quê? Se olharmos para o Estatuto da Ordem dos Advogados, isso é o que os senhores, se pararem para pensar um pouquinho, nunca viram nenhuma empresa ou nenhuma publicidade na TPA, algum sítio. Consultório de advocacia, X tal, pode recorrer ao nosso consultório, nós vamos tratar das questões jurídicas. Uhum. Não é permitido ao advogado agir dessa forma. Ou seja, Agora, fazer como publi- fazer Como publicidade dos publicidade. seus serviços, isso não é permitido. Agora, ao consultor jurídico é permitido. Nesse caso, ao jurista. Os serviços ligados com consultoria jurídica, assessoria jurídica, esse serviço é permitido. Já agora, os serviços Podes ligados fazer com a- publicidade. Posso fazer publicidade de Sim, ligado com serviços? consultoria. Tenho consultoria? que me desligar da advocacia. Ou seja, saiu da pessoa, pessoa Saiu da- jurídica da- para da- pessoa física. Não, saiu do advogado para o jurista. Esse Saiu do jurista. advogado. Ok. O jurista é só aquele que estudou, Uhum. não é? E como ele estudou, então ele não tem outros tipos de compromisso, não tem carteira, Sim, sim. não é que representa, como por exemplo um advogado, Ok. um juiz, Certo. não é? Então é essa a diferença Uhum. que existe. Caso que tenhas essa vontade de você partilhar a sua imagem no Uhum. mundo digital, quero dizer para aí o nosso espectador, se você é só deixar de ser advogado, juiz e torna-se, será que isso é correto? Simplesmente, vou Jurista. colocar aqui, jurista. Certo. Não Na realidade, não necessariamente precisa abandonar a advocacia, Sr. Uhum. Nathaniel. O que é que acontece? O que é que tem que ser, então? é que todos os trabalhos ligados com os tribunais não podem ser publicitados. Então, e sim, mas vamos aí estás aqui, vamos imaginar que o senhor está no digital, Aham. Certo. não é? Sim. E tens uma empresa. Certo. E nós sabemos hoje que para publicitar uma empresa é muito mais rápido eu pegar, por exemplo, umas redes sociais, colocar aí com tráfego com o Sim, o é bem especialista, mais senhor rápido. Pina, que O está senhor aqui. Wilson Pina o pode Wilson Pina que explicar está da aqui. melhor forma. Ele vai colocar uma publicidade em fração de Segundos. segundo. Segundos. Mais de 100 mil pessoas já visualizaram aquilo. E vai receber chamada, Sim. vão saber onde é que estás. E Vão vir resolver o vão problema. resolver o problema. Sim. E a questão de Sr. Pina, como advogado na era, Digital, Digital. certo. podes ou não vender Fazer o teu peixe? Certo, sim, Essa é a pergunta posso dele. vender o peixe, mas como consultor. Posso vender o peixe mais como consultor. Mas o consultor não como- é advogado. Não, é advogado, eu sou advogado, certo? Eu sou advogado, não, mas na hora da publicidade não posso mencionar que eu sou advogado. Nem posso mencionar
recorro aos serviços de advocacia. Tenho que mencionar apenas... Ou seja, são palavras censuradas. Sim, são palavras censuradas. Acho que essa é a forma mais clara de responder. Tem que censurar certas palavras. Mas dizia, doutor, que tinha que se abster, por isso que eu falava que Sim, está aí, sim, tem que sim. se abster. Por que então que o doutor disse que tem que se abster? Porque tem Aham. pessoas que têm vontade de ser advogado. Certo. E eles gostam de estar nas redes sociais, vão ter medo. Eu, E, pra e, ter- e Sr. Nathaniel, Sim. partindo desse princípio, como é que os advogados, né? Eu sei que o Sr. Nathaniel não é advogado, mas como é que um profissional, hoje em dia no digital, pode ser considerado confiável? Não percebo. Como é que um profissional hoje em dia pode ser considerado confiável no digital? Um exemplo, eu presto serviço de marketing Sim, e me autopromovo. É. Mas há pessoas que procuram saber e vendo o que eu faço, né, acompanhando os meus trabalhos, ainda duvidam que eu sou real. Certo. E eu queria saber como é que um profissional, tanto da área de marketing, tanto da área do Sr. Nathaniel, como é que essa pessoa é considerado confiável ok. Sim, no digital? antes de mencionar, Sim. Daniel, há um ponto que eu não posso deixar escapar aqui, que é o ponto de os advogados, se um advogado quiser se apresentar como tal nas redes sociais Uhum. e quiser disponibilizar um conteúdo ou se autopromover, deve apresentar o conteúdo como um professor. Por exemplo, gravo um vídeo para o TikTok, por exemplo, eu faço Esse isso. conteúdo não engaja? Engaja, por exemplo, recentemente gravamos Eu um vi vídeo. um vídeo Uhum. no TikTok. Certo. E o profissional de direito, Uhum. né, advogado nesse caso, ele deu algumas dicas, disse, olha, se você é advogado, ele produz conteúdo para advogados. Uhum. Não podes começar o teu vídeo sem tocar na dor do cliente. Sim. Mas como é que eu vou ser professor e vou começar meu vídeo sem tocar? O professor Como? começa com didática. Sim, como, por exemplo, eu posso chegar dizendo que fazer isso é crime, nos termos do artigo X tal. Quem fala para vocês é o professor e advogado Gilton Pena. Me limito nisso. Mas falou explicando advogado. Sim, não, posso me publicitar Publicitou. como advogado. Não publicitou. Sim. Publicitou, O sim. problema é que os que estudam direito, Uhum. não é? Eles gostam automaticamente de não apresentar muitas das coisas claras Sim. para nós, estás Sim. a perceber? Sim. Sim, sim. Ou seja, eles estão a fazer, mas com muita cautela. Senhor Nathaniel chegou lá, a ideia é publicitar, mas as pessoas não podem notar que estão a fazer Sim. publicidade. Ok. É isso aqui. Então eu estou no marketing digital. Sim. Pessoal, olha, se estás a passar por algum problema de saúde ou um problema familiar e estás à procura de um advogado, existem vários advogados. Então, eu já vi problemas do gênero, procura o advogado X. Assim. É Não, mesmo olha, assim, não deixa-me- pode ser publicidade. Tipo, me procure, eu venho até a minha clica. Não, Deixa-me- ok. Não. Existe, eu li alguma obra, Certo, Sr. Nathaniel. por exemplo, a nível do marketing de medicina, existe também técnicas que o próprio médico não pode auto-promover-se. Ok. Estás a perceber? Então, eu li sobre isto e o marketing tem que ter muito cuidado. Sempre, prioridade tem que ser o ser humano. Uhum. Ela não pode mostrar que os interesses humanos ela está a ser retirado. E, infelizmente, isso retira até a própria credibilidade do próprio Sim. funcionamento Sim. e também não vai valorizar a própria funcionabilidade. Imagine que eu tenha um problema a nível do digital e eu preciso a consultoria do doutor Pena, a consultoria ou um trabalho dele. E eu sei que o doutor Pena, para falar mais do seu trabalho, quer me apoiar a não cometer erro ou me tirar daquelas situações que eu me encontro, eu acredito que o senhor Pena está a falar mais de dinheiro do que outra coisa. Eu não terei credibilidade, consoante a sua pergunta, eu não terei credibilidade do trabalho que ele estará a fazer, porque eu vou me focalizar mais, Sim. ou seja, eu vou pensar que o trabalho dele é mais dinheiro do que outra Sim, coisa. sim. Então, os interesses a nível do profissionalismo, a nível da funcionabilidade, ela para evitarmos essa tendência dos muitos, aqueles que consomem, aqueles que precisam desse serviço, então se corta-se um limite. O advogado tem que ter uma postura. Ele tem que pensar mais. As pessoas têm que entender que ele é muito mais humano. Está mais para defender direitos do que defender interesses. Por esse motivo é que o advogado precisa ter a autocautela. Portanto, relativamente à sua questão, se opina, o advogado, para ter credibilidade a
a nível dos serviços que qualquer um apresenta, ele precisa ter uma comunicação clara. E, Sr. Nathaniel, eu vou fazer essa pergunta diretamente para o Sr. Nathaniel, para mim poder perceber aqui. Sr. Nathaniel, alguma vez já precisou de um advogado? Eu? Já. E o Sr. Nathaniel, vamos supor que o Sr. Nathaniel não tem um contato de um advogado na sua agenda telefônica e precisou. O Sr. Nathaniel vai para o Google, vai entrar e não tem advogados de referência porque eles não se autodivulgam. Vai entrar para o Instagram, não tem um advogado angolano de referência que auto se promove, posso assim dizer, né? Então, eu quero saber do Sr. Nathaniel, se já se já passou por uma experiência do gênero, qual foi o posicionamento ou quais foram as vias que o Sr. Nathaniel procurou para conseguir chegar a um advogado de referência para resolver o seu problema? Eu na verdade, eu tenho amigos, amigos Advogados. muito bons, são super. Como eles não me autorizaram para citar o seu nome, então eu não falarei. Não vou, Sr. Nathaniel está a entrar Sim. na cautela dos advogados. Não é cautela, nós temos que respeitar. Ah, estás a ok. perceber? Não é cautela, não é isso que está aqui. Sim. Eu poderia muito bem citar, Citar. mas eles são mesmo bons. Uhum. E eu acredito que deveriam trabalhar. Como conheço e eu convivo com eles, e eu tenho vários, e depende muito da situação que eu me encontro. Por exemplo, eu já sei, se eu quero resolver um problema rápido, o senhor Pena está na altura para resolver este problema. Porque os advogados têm nível. Ok. E eles também estão em área de formação, de especialidades. Eles têm especialidade, eles são especialidade de família, de trabalho. Digital. Digital não tem. Repete, Não. o Sr. Nathaniel disse que não tem advogado na... Especializado. É. Mesmo que o doutor citou, do doutor, como é que se diz? Pedro Kinanga dos Santos. Sim, o doutor Pedro Kinanga Dos Santos. Santo, conforme o doutor dizia, ele escreveu não assim no seio todo, é No seio relativamente todo, a que, doutor? O direito tributário. A direito tributário. O que é direito tributário? O que é direito Direito tributário? tributário tem a ver com direito de pagamento de Pagamento de impostos. imposto. Ok. Mas há uma referência, há uma que é a doutora Elizabeth. A doutora Elizabeth, Sr. Nathaniel, ela está a se focar no direito digital, né? Só que ela ainda é nova. Ela ainda é nova no mundo do direito digital. Como anjo. Certo? Mas Qual ela o é uma problema das comigo? influenciar as pessoas que daqui a alguns Já são anos- dois, já são dois. Sim. Só que eu mencionei em primeira instância o Dr. Pedro Sim. Kinanga dos Santos porque é alguém que já tem mesmo um percurso. Muito histórico. Sim. Então, é que eu tenho dito, eu respeito muito o trabalho deles. É um trabalho fantástico. Desculpa, Sr. Nathaniel. Sim. Vamos ter que tirar esse camarada daqui. Não, mas eu estou a dizer que eu respeito muito o trabalho. Sim. E para mim é o trabalho. Porque nós temos aqui o nosso Especialista. doutor, o nosso especialista. Claro, ele está a entrar na minha lista. Não, é muito bom. Eu estou a ver a abordagem e não é pela primeira vez que nós estamos juntos, só para os nossos espectadores terem conhecimento. E eu conheço o trabalho que ele tem. Quando eu tive situações de gênero, eu não precisei recorrer nas redes sociais para procurar alguém, porque eu tenho, estás a perceber? Mas eu acredito que nós em Angola temos sim, não vou chamar empresa, mas chamarei um outro nome, não é? Temos assim que... Profissionais? Não, como é que vocês chamam? Desculpa. Consultores. Consultores de advogados que estão dentro das redes sociais. Sim, temos. Porque é temos. uma empresa. Mas não se autopromove. Não, eles não promovem, porque Sr. Pina, o que é redes sociais? O advogado ele não deixa de fazer parte Do mundo do mundo, digital. não, do mundo sociais. Sim. E se ele está lá e milhares de pessoas estão no digital, é normal que ele esteja lá. Sim. Estás a prestar? E está lá, ele não está publicitário. Ele só está a dizer que eu estou a dizer, eu é uma empresa, da mesma maneira que o Sr. Pina tem uma empresa e coloca lá, ele também pode colocar lá, porque lá tem pessoa. Quem vai usar aquela ferramenta é pessoa. Mas ele não publicita aquele trabalho. Vamos Não sei se eu fiz entendê-lo. Não, tá certo. E isso não dá credibilidade. O que dá credibilidade são as pessoas que fizeram o serviço e conseguiram resolver Mas, determinados Sr. trabalhos. Sr. Nathaniel, Sim. é isso. Como encontrar um advogado dentro do digital?
Certo, na Bom realidade, a advogado. ideia é, Não é entendo. fazer publicidade indireta. Assim, Credibilidade. A credibilidade. publicidade indireta. Sim, Ah, para sim, está mim, ligado com para credibilidade. mim, para encontrarmos bom, está relativamente com o histórico. Senhor Natanel, Sim, vou pedir assim, o senhor Natanel e o senhor Gilton Pena, Sim. Dr. Gilton Pena, o senhor Natanel vai citar 3 formas de encontrar um advogado, baseado na sua experiência, e o senhor Gilton Pena vai analisar que essa forma está de acordo sim, precisamos disso, de Sim. acordo aos seus pontos de vista, ou seja, que não está a infringir nenhuma lei, né? Vai lá, senhor Natanel, só 3 pontos. Sim, a primeira para mim, o que deve ser feita dentro da nossa sociedade é a academia, onde ele passou. Ok, Primeiro, por suposto, para mim, a academia onde o é advogado muito importante. Então, a primeira coisa que alguém vai procurar saber é qual é a academia. Qual é a academia? Ok. Vamos imaginar que ele esteja numa academia, que eu não quero citar aqui nome, de uma universidade que não tem credibilidade a nível. O foco dele não é o direito. Ok. Ali já começa a tirar credibilidade a nível. Primeiro da ponto, confiança, academia. primeiro ponto. Sim, segundo. Segundo ponto está relativamente com o historial dele. Historial. Sim, os serviços que ele fez, o que ele resolveu, o que ele trabalha, não é? Essa credibilidade histórica a nível da advocacia é muito crucial, não é? É muito crucial. E eles trabalham muito isso com time, com tempo, processo. Porque nós temos noção que quando nós falamos de lei, principalmente em determinados países, não sei se Angola também é assim, nós pensamos que a lei para se resolver demora muito. Para quando eu vou resolver quando estou a procurar alguém de um jurista. Não, os honorários, né? Os honorários. Sim, são direitos, hein? São direitos. Eles cobram os honorários. Mas são direitos, é de lei. É de lei. Essa é a mesma coisa que o senhor está fazendo um trabalho e cobras. Cobro, sim, mas honorários. E isso faz parte da sustentabilidade de qualquer cidadão. Sim. Ok. Porque se ele não cobrar, ele não terá sustentabilidade. Então, primeiro é a academia. Academia, Segundo, histórico. histórico, E o terceiro? comunicação clara. Comunicação clara, porque nós temos pessoas que não têm capacidade de autocomunicar-se. Eles perdem clientes porque eles não são bons comunicadores. Sim. Dá um bué de volta. Eu não entendo de lei. Começa a me falar no barra, código 080, 40 e tal, 100 e tanto. Mano, eu não entendo nada de lei. Me fala direito. Hein? Ok. Se não tiver comunicação, eu que não entendo de lei, eu não conheço o código 07/22 de junho, eu não sei. Estás a me falar isso por quê? Yeah, Eu só quero que resolve o meu problema, mais nada. Doutor Gilton Pena, dos 3 pontos que o senhor Natanel acabou de citar, concorda com os 3? Sim, Tem concordo, mais algum para concordo. acrescentar? Sim, eu gostaria de começar tocando na própria comunicação. Eu acredito que muitos advogados pecam na questão da comunicação. Ok. São meus colegas e eu sei, uma boa parte é clara na comunicação, mas um bom número de advogados erram muito em termos de comunicação. Por quê? Não é que não sabem transmitir a informação, é que um bom número, principalmente os novos, vêm com aquelas matérias todas da universidade, querem passar a mensagem da mesma forma que... Receberam na academia. Na academia aprendi o termo conglobados, prolixos, concatenados, aprendi muitos termos complexos. Caríssimo, ilustre. Eu quero também usar essas Mas palavras, isso é muito mostrar que eu normal, estudei. né? É isso que Sim. acontece. E outro aspecto que erra muito em termos de clareza é que não são específicos aos clientes. Eles sabem que esse processo pode ter a duração de 1 ano ou 2 anos, mas não especificam isso aos clientes, aos constituintes. Falam, não, eu acredito que dentro de 1 mês a gente resolve. E as pessoas cobram com base naquilo que a gente fala. Se eu informo ao meu constituinte que dentro de 1 mês eu resolvo o problema, o constituinte vai esperar estará a esperar que dentro desse mês também esse problema seja resolvido. Ok. Então, muitos advogados pecam em não ser claros. E eu sou claro, eu gosto de ser claro com os meus constituintes na seguinte forma. Primeiro, eu explico que a situação pode ir além do que nós esperamos, porque quem está a tratar desse processo são Pessoas. juízes, são pessoas. E as pessoas falham. Os juízes são diferentes. Da mesma forma que O juiz também falha? Sim.
Da mesma forma que trataram o processo do senhor Nathaniel, não é da mesma forma que vão tratar o processo do senhor Wilson. Ok. Talvez o processo do senhor Nathaniel calhou com um juiz que é celery, é alguém que diz, não, eu amo o meu trabalho, eu sou dedicado, eu quando pegar um processo tenho que tratar disso rápido, porque há pessoas a sofrerem, há pessoas a passarem por isso. Então vai ser celery. Mas também há juízes que estão nem aí, chegam tarde nas audiências, se o advogado chegar tarde na audiência, é problema, vai querer lhe aplicar alguma sanção, mas ele chega tarde, demora com os processos, um processo que ele pode tratar na hora ele demora muito. Por isso é que eu, quando me deparo com o constituinte, a primeira coisa que eu especifico é tudo vai depender de quem vai pegar o processo. Porque nós não Histórico. determinamos quem vai Seu pegar histórico, o processo. sim. Há muitos bons juízes dentro dos tribunais. Então, pessoal, eu conheço alguns. muito obrigado. Porém, outros... Desculpa cortar, muito obrigado pela presença. Vou só aqui citar, né, para quem nos acompanha, há 4 pontos para identificar um bom advogado. Esses 4 pontos partiu do senhor Nathaniel e do senhor Gilton Pena, o Dr. Gilton Pena, ok? O primeiro é a academia, ok? É muito importante valorizar ou pesquisar a academia de onde passou esse advogado, esse doutor. O segundo, o histórico. Quais são os problemas, né, que essa pessoa resolveu, quais são as situações que ele teve envolvido, okay? O histórico do advogado. O terceiro ponto é comunicação clara. O senhor Nathaniel disse muito bem que não adianta vir com essas conversas do artigo X, do código X, tudo isso complica aquela pessoa que Mas está você não recebendo sabe. informação. Você Sim. nunca leu que tipo de código. Que código precisa, por isso que é código. Ok. Mas passa que é código que não é coisa não clara. Ok. Precisa ser codificado. descodificado. Ok. E o Dr. Gilton Pena concordou com os 3 pontos e fechou acrescentando mais um ponto, que é não ser específico, ok? Tem que ser específico nas abordagens. Então, se queres identificar um bom advogado, tens que passar E por o esses 4 específico também faz parte de uma boa comunicação. Sim, claro. Sim. Sim. Então, tem que passar por esses 4 pontos. Pessoal, tens um negócio, vais abrir um negócio, vais começar um negócio, vais ter um sócio. Eu recomendo que é bom procurar por um especialista. Epá, eu não posso fazer publicidade nessa. Não, mas não, ok. Ele não- Aqui temos o Gilton Pena, o Dr. Gilton Pena, né? Recomendo, por acaso, né? Eu quando tenho dúvida de algo relativamente à lei, eu uso o meu network, que é o Sr. Gilton Pena. Pode deixar Então, o seu número. sim, pode deixar o seu número, suas páginas ser de redes crime. sociais. Certo. Não, como assessor, Não se preocupe. como assessor eu posso deixar o meu contato. Sim. Para questão de Não, assessoria. pode só deixar o número. É só Como deixar o assim? número. Como assim? Como assim? Não, é só deixar o número. Ele já está. Porque existe, olá, eu peço desculpa. Tá à vontade, Sr. Nathaniel. E é que vou dizer, vocês vão ter que me pagar. O primeiro homem a se especializar no digital, o advogado, terá muitos clientes. Olha, terá muitos clientes. Sim, Não é? porque tem muita gente. 85% da população. é digital atualmente. Sim, claro, Sim. nós temos muito trabalho ainda a fazer no nosso país, não é? Porque existe muita zona que ainda não tem essa ferramenta. Mas hoje é digital. E nós precisamos, aqueles que entendem das leis, como o senhor Pena, devem facilitar. Se especializar. E para aqueles que são empresários, senhor, que são empresários e têm as suas empresas no digital, não trabalhem assim anarquicamente. O empresário é como se fosse é pai de família. E o pai de família precisa agregar valor. E agregar valor precisa também, inclusivamente, prevenir-se de várias situações que podem ocorrer. Certo. Portanto, não viaje num mundo que você não conhece. Sim. Você não é advogado, és empresário que não é advogado. Não seja curioso. Seja facilitador, não é? De políticas e muito mais, para que a tua empresa corra bem. Ok. Procura um advogado. Isso vai permitir que a tua empresa... Eu tenho um advogado. bem. Tenho Ok. até vários networks, mas graças a Deus tem aqui um advogado que agora entrou na minha lista. Sim. Seu Gilton, vai lá. Últimas considerações. Certo. Eu gostaria, na verdade, de deixar uma reflexão que está ligado com o avanço da inteligência artificial. Com o surgir da inteligência artificial, coloca-se a seguinte questão. Será que, sabendo que a inteligência artificial surgiu com o objetivo de praticar ou prestar serviços como serviços que um homem natural prestaria,
Por exemplo, hoje em dia ouvimos falar sobre muitas empresas que têm despedido ou demitido funcionários porque já tem robôs ou inteligência artificial fazer aquilo que as pessoas ou que os funcionários fariam ou faziam anteriormente. Agora a reflexão é, será que esses robôs devem pagar impostos? Se tiraram as pessoas de lá, puseram robôs, Redução de custos. devem pagar impostos sobre rendimento do trabalho? Será que o dono da empresa, sendo que a maior parte daquilo tudo é máquina, o imposto industrial que vai pagar continuará a ser apenas 25% ou sobe sabendo que ele não tem funcionários, são robôs que tratam aquilo? Não temos lei. Ainda não tem. Por isso é uma reflexão para os nossos legisladores poderem trabalhar nesse aspecto. Ok, pessoal, quem nos acompanha sabe que Angola está cheia de pessoas dotadas e capacitadas. E isso aqui ninguém nos tira. Angola é um país, né, que está cheio de profissionais dotados e capacitados. Então a minha mensagem é, se precisar de um advogado, tem aqui o senhor Gilton Pena, que vai ajudar então a resolver o seu problema. Ok? Se problema é Gilton Pena. Então, pessoal, subscrevem o canal, partilhem o conteúdo, convidem amigos a fazerem parte. Sr. Nathaniel? Ok, muito obrigado por tudo, senhor Pina. E estive aqui com um grande homem que é dotado de uma capacidade muito elevada e nós aprendemos bastante hoje relativamente ao cuidado, ou seja, o papel do advogado no digital. A única coisa que eu preciso é agradecer, não é, pelo convite que o senhor Pina tem feito constantemente para mim e está na companhia do senhor Pena. Muito obrigado pelo ensinamento e espero que muitos lá em casa possam usufruir desse conhecimento que o senhor passou hoje. Fantástico, obrigado.